Hoje nós retomamos a exposição do livro de Atos, já fazia um bom tempo que nós havíamos saído dela, pois fizemos uma série temática no mês de dezembro. Em janeiro, no primeiro culto deste ano, nós tivemos a presença do pastor Tiago, que trouxe a exposição do texto. Então hoje nós retornamos lá para Atos. A última pregação foi em novembro, aqui nesse texto. E nós vamos hoje encerrar o capítulo 8. Então, antes de nós fazermos a leitura aqui desse texto, nós vamos fazer a leitura do texto mais amplo para nós relembrarmos do que está sendo tratado aqui por Lucas no livro. Nós vamos fazer a leitura desde o verso 26 até o versículo 40. E aqui nós vamos nos relembrar acerca do encontro que está tendo aqui de Filipe, o evangelista, com um homem etíope. Então, a última pregação foi em novembro. É possível que muitos aqui não tenham visto nenhuma das exposições anteriores neste texto. Então, sempre é prudente nós relembrarmos todo o contexto para que não seja apenas um texto isolado aqui para vocês. Então, nós vamos ler Atos 8, a partir do verso 26 até o finalzinho do capítulo, verso 40. Acompanhe comigo aí a leitura, se você já encontrou o texto. Irmão, se alguém precisar de Bíblia, os irmãos levam aí, tá? Ergue a mão para acompanhar na versão que nós temos aqui, a NAA. Nova Almeida atualizada, talvez você também possa ter uma outra versão e queira acompanhar para ser mais fácil, é só levantar a mão aí que o pessoal leva para você. Então diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Irmãos, lembrando mais uma vez aqui um pouquinho do contexto, neste momento da história é o momento inicial da era da igreja. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos, os apóstolos e os discípulos que se formaram após eles começaram a espalhar o cristianismo. Num primeiro momento, isso ocorre só em Jerusalém, é concentrado o testemunho sobre Jesus naquela cidade santa. Até que Estevão, do mesmo grupo de homens do qual sai Filipe, ele é morto por dar testemunho sobre Jesus. E ele é morto pelos líderes do judaísmo, que ali começa uma grande perseguição aos cristãos. Uma perseguição violenta que foi comandada e estava sendo comandada aqui por um homem chamado Saulo. Na próxima semana nós veremos a conversão deste homem, né, que vai se tornar o grande apóstolo Paulo. Por conta dessa perseguição, os discípulos de Jesus se espalham para além de Jerusalém e eles passam a falar de Jesus em todos os lugares do qual eles iam.
É dentro deste contexto de perseguição e de saída de Jerusalém para testemunhar em outros lugares que aparece o destaque em Filipe, um dos 7 diáconos que foram escolhidos para ajudar os apóstolos na distribuição de alimento àquelas pessoas que haviam necessidade. Depois de pregar na cidade de Samaria com muito sucesso, Filipe ele recebe uma instrução diretamente da parte de Deus, que diz que ele deveria ir ao sul, numa estrada que descia de Jerusalém para Gaza. E aí, neste lugar, enquanto Filipe seguia essa estrada, ele encontrou ali um homem, um eunuco etíope. O texto diz que ele era um alto oficial da rainha da Etiópia. E esse eunuco estava numa viagem de volta à sua terra, estava lendo naquele momento o profeta Isaías na sua carruagem. Aí então o Espírito Santo orienta Filipe que ele deveria se aproximar daquela carruagem. Filipe chega perto, percebe, reconhece que a leitura que ele estava fazendo era a leitura de Isaías 53, e aí ele pergunta para aquele homem: você precisa de ajuda com esse texto? Você precisa que alguém lhe explique? Ele diz: olha, eu não estou entendendo nada, eu preciso que alguém me ajude aqui. Você poderia se sentar comigo aqui e me explicar? E aí então Filipe explica todo o texto, começa por ele como uma ponte para falar sobre Jesus, certamente ele mostrou outros textos bíblicos, e isso culmina com a conversão daquele homem. Ele se converte e é batizado por Filipe ali durante essa viagem. Então nós temos aqui nesse texto mais amplo uma narrativa histórica de algo que aconteceu no momento da história, mas que tem dentro dela muitos detalhes que nos ensinam sobre muitos assuntos. Nós já aprendemos aqui por meio desse texto, nas outras exposições, como Deus age conduzindo o seu povo, como Deus age salvando quem Ele quer. Deus escolheu salvar aquele homem, Ele mandou uma pessoa até lá para salvar aquele eunuco etíope. Nós vimos também a importância do discipulado e como nós temos responsabilidade em falar de Jesus para outras pessoas. São alguns temas que nós retiramos daqui, entre tantos outros que poderiam ainda ser retirados. E hoje nós veremos, mais uma vez, como este livro, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nos versículos que nós vamos aqui analisar, que são apenas 2, o verso 39 e 40, nós vemos mais uma vez aquilo que é a tônica do livro todo. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo agindo ativamente e soberanamente na história humana. E dentro desta ação do Espírito, aí especificamente nesses 2 versículos, nós vemos que há 2 resultados dessa ação. Resultados esses que nós vamos analisar, aprender e desejar. Nós devemos desejar essa ação do Espírito na nossa vida. Então, o meu objetivo aqui com essa exposição é que, primeiramente, nós tenhamos um entendimento bíblico sobre a maneira como Deus age. Que a gente aprenda biblicamente acerca da sua soberania, como Deus tem o controle sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, que essa soberania não anula a nossa responsabilidade. Nós veremos também, e vamos reconhecer, e vamos desejar, experimentar as ações, os resultados dessa ação de Deus, conforme o texto nos apresenta. Então, primeiramente, eu quero demonstrar a vocês o destaque aqui ao Espírito Santo, a ação do Espírito presente mais uma vez nesse texto. Olha o início do verso 39. Ele diz ali, e mantenha a sua Bíblia aberta, tá, irmãos? Nós vamos acompanhar aqui os versículos parte a parte. O que diz o verso 39 na primeira parte? Ele diz assim, quando saíram da água, ou seja, Filipe havia batizado ali o eunuco, né? Ele confessou crer, o eunuco disse, eu creio em Jesus, eu quero me tornar um discípulo, eu quero confessar isso publicamente. Depois que ele sai da água do batismo, diz o texto, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e o eunuco não ouviu mais. Então a narrativa aqui dessa conversão do etíope, ela acaba meio que de forma repentina. Lucas, ele só conta que o Espírito Santo retirou Filipe de cena.
Nas próprias palavras de Lucas, ele diz: o Espírito Santo arrebatou Filipe. E sobre isso, irmãos, eu sei que muitas vezes nós somos tentados a imaginar as possibilidades sobre esse arrebatamento. Nós somos tentados a imaginar de que forma isso aconteceu. Mas, irmãos, o bom senso nos diz que nós devemos evitar especulações sobre isso. Evitar coisas do tipo: aqui Filipe ele ficou invisível. Aqui Filipe saiu voando pelos ares. É assim que foi o arrebatamento. Por quê? Porque nós cristãos temos a esperança do arrebatamento futuro, apocalíptico. Mas a ênfase do texto recai na ação do Espírito em levar Filipe, não na forma como ele fez isso. A ênfase de Lucas aqui é nos dizer que o Espírito levou para outro lugar. Não, ele não quer explicar como isso aconteceu. Ele só quer dizer: olha, soberanamente Deus levou Filipe dali. Foi de uma forma sobrenatural? É possível que seja. É bem possível. Mas se esse fosse o desejo de Lucas nos informar, ele teria relatado. Ele foi arrebatado dessa forma. E aconteceu assim. Mas Lucas ele não quer dar muita ênfase na maneira, e sim na ação. Filipe foi levado dali para outro lugar. Ou seja, houve uma ação soberana de Deus, conduzindo Filipe desde a viagem até essa estrada em Jerusalém para Gaza. Deus já estava lá do início, agindo, mandando Filipe até lá. Foi o Espírito Santo que disse: se aproxime dessa carruagem. Foi o Espírito Santo que direcionou Filipe a falar com um homem que estava lendo Isaías 53. Olha o texto que o homem estava lendo. Isso é ação de Deus. Ação coordenada, todas as peças se encaixando. Foi o Espírito Santo que iluminou, que capacitou Filipe a pregar de maneira clara o testemunho de Jesus. Foi o Espírito Santo que agiu na conversão daquele homem. Então, o que nós podemos ver claramente por meio do texto é a ação do Espírito Santo controlando cada detalhe desse encontro. Enviando, capacitando, iluminando e salvando. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, não é um Deus que fica lá de longe observando o que nós estamos fazendo. O Deus da Bíblia não é um Deus que concede poder ao homem e decide não interferir em nada. Deixa eles fazerem o que eles querem. Irmãos, o Deus da Bíblia é o Deus de Filipe. Um Deus que intervém. Um Deus que decreta. Um Deus que age. E, acima de tudo, é um Deus que salva soberanamente quem ele deseja salvar. A soberania de Deus, irmãos, é um dos aspectos mais importantes e preciosos da teologia cristã. É maravilhoso quando a gente aprende acerca de um Deus soberano. Mas também, irmãos, este é um dos aspectos mais negligenciados e mais mal compreendidos da teologia. Você vai falar com a maioria dos cristãos e eles vão concordar: não, nós cremos em um Deus soberano. Existem cânticos que ressaltam a soberania de Deus. Nosso Deus é soberano. E a igreja canta esse cântico e fala. Mas muitas vezes, irmãos, essa soberania não é devidamente compreendida. Deus ser soberano é só uma consequência natural dos seus atributos. Nós não concordamos que Deus tem onisciência? Deus tenha o conhecimento de tudo e de todas as coisas? Sim, concordamos. Nós não concordamos que o nosso Deus é onipotente, ou seja, ele tem poder para fazer o que ele quer? Concordamos. Nós não dizemos o nosso Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Sim, concordamos. Então, qual é a consequência disso? Soberania. É a consequência natural dos atributos de Deus.
O problema e o que se discute é até que ponto Deus usa esses atributos para controlar ou para interferir na vontade do homem. Deus controla o homem de maneira direta ou indireta? Existe algum tipo de limite na soberania de Deus? Se Deus controla todas as coisas, então qual é a nossa responsabilidade? Nós podemos dizer que o simples fato do pecado existir já é um bom argumento de que nem tudo ocorre por ação direta de Deus. Porque se o pecado é resultado da ação de Deus, Deus é pecador. Isso não pode acontecer. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é imaculado. Então, irmãos, eu creio que o grande problema sobre este assunto é que muitas vezes esse conceito da soberania de Deus, ou ele é simplificado demais, ou ele é exagerado demais. O que eu quero dizer com isso? Ou você ouve falar que Deus faz tudo, e aí nós nos tornamos marionetes na mão de Deus. Deus está controlando cada detalhe, Ele está em cada ação. Nós somos robôs, então. Deus faz tudo, nós... Ou então é dito que se Deus não está conduzindo tudo, então Ele não é soberano. Mas a Bíblia, a doutrina bíblica sobre a soberania de Deus, ela é muito mais equilibrada. Deus é soberano. E dentro deste controle soberano, o Senhor delega ao homem exercer vontades, fazer escolhas. Você fez a escolha de estar aqui hoje? Ou não fez? Você fez, você decidiu, vou acordar cedo, vou me programar e vou ir ao culto. É inegável isso. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja também no controle disso. Existe dentro da soberania a ideia de que Deus ele é Senhor, dono de tudo e todos, mas ao mesmo tempo o homem é igualmente responsável pelos seus atos. Nós poderíamos aqui ainda debater se a nossa vontade é livre ou não é. E aí é outro debate, outro assunto. Mas, e aqui talvez uma ilustração possa nos ajudar. Estive pensando como ilustrar isso de alguma forma, a soberania de Deus, trazer uma imagem mais fácil de ser compreendida. Imagine comigo. Quem aí, quando criança, já não pegou uma formiga e botou dentro de um potinho? A maioria das pessoas faz, pega uma formiguinha e bota ali num lugarzinho e fica ali. Então pense comigo, um homem pega uma formiga e põe ali dentro de um Tupperware, de um potinho ali de plástico. O homem é soberano sobre aquela formiga. O que eu quero dizer com isso? Ele pode esmagar ela, ele pode jogar água ali e afogar a formiga, ele pode manipular ela da forma como ele quer, ele pode dar comidinha para a formiga e manter ela ali, enfim. O homem ali exerce controle sobre aquela formiga. Ele pode interferir diretamente, fazer coisas ali com ela, manipulá-la, mas em alguns momentos ele pode simplesmente ficar olhando ela fazer o que ela está fazendo, só observar. Pergunto, se o homem ficar ali só observando a formiga fugir do potinho, ele decide apenas não interferir na fuga, ele deixa de ser soberano sobre a formiga? Não. Vocês conseguem perceber que existe uma diferença entre o homem permitir a formiga deixar o pote de assistir ela sair sem poder fazer nada? Ou ele poderia impedir, mas ele olhou e deixou. Então existe essa pequena diferença que é importante a gente entender. É claro que essa ilustração, irmãos, ilustrações elas nunca conseguem representar de forma perfeita. É sempre um exemplo meio vago. Mas talvez traga um pouquinho de luz para nós entendermos a ação de Deus. Essa ilustração, ela tenta aqui demonstrar como funciona o controle de Deus sobre nós. O ponto que eu gostaria de trazer e deixar claro é que Deus tem sim a capacidade de fazer o que Ele quer. Agir, interferir, mexer ativamente em alguma circunstância, mas Ele, em algum momento, pode escolher apenas permitir que certas coisas ocorram. Lembram da história de Davi, do seu pecado?
Quando é que Deus interfere e manda Natã falar com Davi? Somente depois do pecado cometido. Por que ele não poderia ter mandado Natã ir antes? Natã, vai até Davi e diga que ele está sendo tentado, que ele não caia nessa tentação. Ele poderia ou não poderia? Ou ele não tinha poder para mandar o profeta antes? Ele permitiu algumas coisas acontecerem. Ele tinha um bom propósito daquilo tudo. Coisas que nós muitas vezes não sabemos os porquês. Então, quando a Bíblia fala sobre soberania de Deus, isso quer dizer que o nosso Deus ele é absoluto em autoridade. Ele é irrestrito na sua supremacia. Ele é Senhor. Ele tem poder para fazer o que ele quer. Tudo o que acontece neste mundo é, no mínimo, resultado da sua vontade soberana. E é isso que nós vemos aqui no texto de hoje. Deus aparece no texto interferindo diretamente, nós vimos. Deus ordena, Deus conduz Filipe até aquele lugar, ao mesmo tempo em que Filipe ele faz as suas escolhas e ele age por meio da sua própria responsabilidade. Deus não precisou dizer o que ele tinha que falar. Deus não precisou dizer que ele tinha que ir lá pregar o evangelho. Ele já sabia da responsabilidade dele. Eu preciso ir lá e discipular esse homem. E pregar o evangelho para ele, fazer discípulos. Eu preciso batizar, porque essa é a comissão que eu recebi. Então você tem aqui presente claramente Deus agindo, interferindo, dando ordens, ao mesmo tempo onde houve ali na ação de Filipe as suas próprias escolhas de fazer o que ele achava que devia ser feito. Irmãos, eu acredito que todo crente, todo mundo que crê, que já é convertido, consegue olhar para a sua vida para trás, olhar para o seu passado e perceber em diversos momentos, em diversos eventos da sua vida, a mão ativa de Deus, controlando, conduzindo, livrando. Nós podemos ver pessoas que cruzaram o nosso caminho de maneira inesperada. E aí nós podemos ver, Deus agiu, porque trouxe aqui esse irmão e ele tem me ajudado. Nós podemos ver portas que se abriram ao longo da nossa vida e portas que se fecharam e foram nos conduzindo para aqui ou para lá. No mínimo, nós vamos concordar que nós não decidimos aonde nós nasceríamos e quando nasceríamos. Deus estava ali, agindo, ele quis que cada um de nós nascesse em determinado lugar, num determinado tempo, para que se cruzassem com determinadas pessoas, para que certos eventos acontecessem. Para quê? Para que o seu plano soberano se desenrolasse na história. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, ver esse controle de Deus. E muitas vezes nós vamos olhar antes mesmo da nossa conversão. Coisas que ocorreram e diz, olha lá, Deus estava lá. Eu nem era crente. E Deus estava ali, me cuidando. Me levou para lá, me fez isso. Tal pessoa veio, cruzou meu caminho. Cara, que fantástico saber que há um Deus soberano, perfeito, controlando cada coisa. Mas ao mesmo tempo, é sempre preciso estar atento às nossas responsabilidades. Isso não quer dizer que eu precisa deitar numa rede e esperar que Deus vai me alimentar com anjos. Não, Deus está no controle soberano, mas eu preciso saber qual é a vontade revelada de Deus. Eu preciso saber como eu devo andar de uma forma que glorifique esse meu Deus soberano. E como eu faço isso? Por meio da palavra, por meio da Bíblia. É na palavra que eu descubro o que Deus ordena. É ali que eu descubro que Ele me dá uma ordem de que eu preciso me esforçar no processo de santificação progressiva, que eu preciso cada dia ser mais semelhante a Cristo, que eu preciso pregar o Evangelho. É o texto bíblico que me diz isso. Que eu tenho que fazer discípulos. Nós vimos na semana passada, o pastor Tiago trouxe aqui a grande comissão, nós temos que fazer discípulos de forma intencional. Eu preciso saber pela Bíblia
que certas coisas, certos atos, certas atitudes eu tenho que abandonar porque não glorificam ao meu Deus. Eu tenho que conhecer. Deus não vai enfiar na minha cabeça. Deus não vai, bem podia, eu adoraria que a gente se convertesse e o texto bíblico, sei tudo decora agora. Não, é por esforço. É buscando. É querendo conhecer. E tem um texto das Escrituras que eu acho que ele resume bem essa questão. Traz de uma forma bem clara esse paradoxo entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Olha o que diz Filipenses, no capítulo 2, verso 12 e 13. Se você quiser abrir, não é muito distante aí de Atos, é só folhear alguns livros para frente. Começam as cartas paulinas. E aí, depois de Efésios, você encontra Filipenses. Filipenses 2, verso 12 e 13. Enquanto você procura, eu vou tomando uma água. Filipenses 2, verso 12 e 13. O texto diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, que é o apóstolo Paulo falando à igreja, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ele diz, olha, se esforcem, desenvolvam a sua salvação. Em que sentido? É por obras? Não. Ele está dizendo, olha, as obras são apenas as evidências, isso é mais esclarecido ao longo das Escrituras. Mas você precisa se esforçar na santificação. Você precisa buscar ser mais parecido com Cristo. Você tem que se esforçar. E aí aqui a gente pararia o texto e diria, então depende de nós. A salvação está sob o nosso controle. Nós temos que nos esforçar por ela. Mas olha o que diz Paulo na sequência. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E aí, Paulo traz o equilíbrio à nossa responsabilidade. Você é responsável, você deve buscar, mas saiba, se você está buscando, é porque Deus operou em você esse desejo de buscar. Isso é para nos humilhar, para baixar a nossa bola, como a gente diz, né? Para nos fazer sermos humildes diante de Deus. Eu não sou mais parecido com Cristo porque eu mereço, porque eu tenho me esforçado. Eu sou pela graça de Deus. É porque o Senhor tem operado em mim, o Senhor tem agido no meu coração. É Ele quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar. Então Paulo aqui, ele não se preocupa com uma aparente contradição. Por que ele não se preocupa? Porque ele sabe que são duas verdades bíblicas que vêm de Deus. A Bíblia ensina uma verdade de que Deus é soberano, e ela ensina outra verdade, que nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Se você não buscar a santificação, a responsabilidade é sua. Não culpe a Deus por isso. Mas se você buscar, saiba que é Ele quem está operando em você. Ou seja, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para caminhar no caminho da soberana vocação de Deus em Cristo, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que Deus é soberano sobre tudo, até sobre o meu esforço, até sobre a minha decisão de seguir o Senhor sem fazer concessões. Então esse texto aqui, ele nos mostra mais uma vez Deus agindo de forma soberana, controlando eventos. Nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo, levando, retirando Filipe, conduzindo ele para outro lugar. E agora nós veremos o primeiro resultado desta ação. Retorne lá para Atos 8. Vamos ler todo o verso 39. O primeiro resultado da ação do Espírito nesse texto é a alegria. Olha o que diz o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. É interessante que Lucas ele não registra nenhuma surpresa do eunuco com o sumiço de Filipe. Por que, mais uma vez, isso? Porque, mais uma vez, Lucas ele não quer destacar isso. Ele não quer destacar a forma do arrebatamento. Ele está colocando aqui a ênfase no sentimento
que ficou ali deste encontro. A ênfase de Lucas é na alegria. Alegria desfrutada por este novo homem que nasceu deste encontro. Lembrem aí comigo. No início do texto dessa jornada, o que nós encontramos? Um viajante seguindo o seu caminho de volta para casa. Mas esse viajante estava cheio de dúvidas. Lembra o que ele disse ali no verso 31 sobre a compreensão do texto bíblico? O que ele diz? Como poderei entender o texto se ninguém me explicar? O que nós temos aqui é um homem temente a Deus. Ele temia o Deus das Escrituras. Este homem, ele acreditava que o Deus do povo judeu era o único e verdadeiro Deus. Ele foi até lá, Jerusalém, adorar, possivelmente no templo. Mas esse temor que ele tinha de Deus era um temor sem entendimento. Ele tinha a palavra nas suas mãos. Ele tinha ao menos o rolo de Isaías, do profeta Isaías. Mas ele era incapaz de compreender o que as profecias anunciavam. Irmãos, isso é normal. Eu diria que é comum. Nós podemos ler o texto bíblico e ter dificuldades em compreender o que o texto está dizendo. Nós podemos ler uma passagem e ter dificuldade para entender o significado correto daquela passagem. Por isso que o Senhor instituiu que o evangelho, que a sua palavra fosse propagada devidamente por meio de um caminho chamado de discipulado. O que é o discipulado? Alguém que aprende para ensinar outros. Tudo dentro do contexto da igreja local é pensado em termos, ou deveria ser pensado em termos de discipulado, de ensino. Ensinar aos outros o que a Bíblia está dizendo. E isso é feito em grandes grupos. Irmão, isso aqui é discipulado. É ensino do texto bíblico em grandes grupos. Pode ser feito em grupos menores, pequenos grupos, estudos bíblicos de comunhão. E pode e deve ser feito num nível mais pessoal, 1 a 1. Dentro desse contexto do 1 a 1, é sempre importante dizer, irmãos, que esse processo não precisa de uma estrutura eclesiástica por trás. O que eu quero dizer com isso? Para você discipular alguém ou ser discipulado, você não precisa que uma igreja ou que pastores criem uma escala de discípulos e discipuladores. Isso não é necessariamente necessário, vai ficar estranho, né? Ah, você entendeu? Isso não é preciso. Você pode fazer sem isso. Por quê? Porque isso é um chamado a todos nós. É a grande comissão do Senhor Jesus. Você não deve pensar assim, eu só vou me envolver com discipulado pessoal quando alguém me der uma ordem para fazer isso. Não. Todo crente é chamado para isso. Nós deveríamos intencionalmente, irmãos, escutem isso. Todos nós aqui deveríamos intencionalmente nos envolver com outros crentes. De preferência, um crente mais maduro. Por quê? Para que eu possa aprender. Para que eu possa crescer na fé. Para que eu possa amadurecer. Mas, ao mesmo tempo, eu deveria me envolver com a vida de um crente menos maduro. Para que eu também possa ensinar. Todo crente tem algo a ensinar. No mínimo, você vai encontrar pessoas que estão no mesmo nível. Vocês chegaram agora, você vai encontrar pessoas que também chegaram agora. E esse que chegou agora sabe coisas diferentes, ou aprendeu coisas diferentes, ou tem virtudes diferentes da que você tem. Ambos podem ajudar um ao outro. Discípulos gerando outros discípulos. Um ciclo que é orgânico e que não para nunca. É graças a isso que o Evangelho chegou até nós quase 2000 anos depois. É graças ao discipulado. Pessoas que se comprometeram com isso. É o que nós encontramos aqui no texto, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo o discipulado de Filipe com o eunuco durou. A gente lê o texto e parece que foi rápido, né? Sentou na carruagem, explicou o texto, desceu, batizou e foi embora. Não, irmãos, essa viagem, provavelmente ela duraria para o eunuco de Jerusalém até a Etiópia cerca de 6 meses. Possivelmente, Filipe ficou um bom tempo. Dias, talvez semanas, nós não sabemos.
Mas o que resultou desse discipulado? Nós vemos um resultado que é claro, Filipe foi levado. Foi para outra frente missionária. Esta é a ação concreta que nós vimos aqui. Mas existe outra ação que também é fruto do Espírito, que é o sentimento de estar cheio de alegria, cheio de júbilo, em outras traduções, por parte do eunuco. Irmãos, essa expressão cheio de alegria, ela não está descrevendo só um momento de felicidade. Momento de felicidade a gente tem quando o nosso time do coração ganha um título. É um momento. Começou outro campeonato, já passou. Você tem só um momento de euforia. Essa alegria do texto, ela está relacionada a algo duradouro, que preenche, por isso é cheio, preenche todo o ser. É um tipo de alegria que resiste até mesmo em tempos de sofrimento. É uma alegria que resiste em momentos de dificuldade. Irmãos, é possível alguém ser alegre em momentos de angústia? Parece uma contradição, mas não é. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ainda aos Filipenses, ele fez uma exortação lá no capítulo 4, verso 4, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre, a todo momento. E ele repete: outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. Paulo fala de um tipo de alegria que é alicerçada, que é encontrada em Deus. E na sequência do texto de Filipenses 4, lá no verso 11, Paulo diz que ele mesmo havia aprendido a estar contente a todo momento, toda e qualquer situação. Ou seja, essa alegria, fruto do Espírito que preenche a nossa vida, essa alegria, ela é capaz de resistir em tempos de dor. Essa alegria que o texto aqui está dizendo, e que Paulo também fala, ela tem origem em um estado de contentamento no Senhor. Eu sou alegre o tempo todo porque eu estou plenamente satisfeito em Deus. Plenamente contente com o que o Senhor fez por mim. Eu sou alegre porque os meus olhos foram abertos para a verdade, assim como aconteceu com o eunuco, ele não entendia nada. Mas ele conseguiu enxergar a beleza de Cristo no texto. E ele se alegrou com aquilo. Eu sou alegre porque eu fui liberto da maldição do pecado. Eu sou alegre porque em Deus eu encontrei salvação e vida eterna. E isso é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. O que eu mais preciso nessa vida? Aquilo que eu preciso eu já recebi em Cristo. Então essa alegria que é fruto do entendimento da salvação que eu encontrei em Jesus, essa alegria sim consegue permanecer em mim se eu estiver enfrentando uma doença física. Mesmo no sofrimento de uma enfermidade eu posso ser alegre. Por quê? Porque eu sei que esse sofrimento momentâneo de uma doença que acomete o meu corpo tem data e hora para acabar. Seja por meio de uma cura, de um milagre, seja por meio das maravilhas que me esperam lá na eternidade. Se eu não for liberto dessa doença agora, um dia eu serei. Por quê? Porque o Senhor já me resgatou. O Senhor me salvou. Eu tenho a promessa da vida eterna. Esse tipo de alegria da salvação no Senhor permanece em mim se eu estiver enfrentando uma crise financeira. Por quê? Porque o meu contentamento não está nas coisas deste mundo. Em Deus eu aprendi a dar graças a tudo, seja na abundância de recursos, seja também na escassez. Na dificuldade eu sei também dar graças a Deus. Essa alegria da salvação no Senhor consegue permanecer em mim se eu estiver enfrentando o luto da perda de alguém que eu amo. Mas como isso é possível? Porque existe em mim a esperança da vida eterna. Existe em mim a confiança de que o meu Deus é justo e misericordioso. E eu descanso na sua justiça e na sua misericórdia. Eu posso ser alegre mesmo nestes momentos.
Vamos chorar? Claro que nós vamos. Vamos sofrer? Vamos. Vamos sentir dor? Vamos. Mas essa alegria da salvação é tão grande e me enche por completo que isso não é capaz de retirá-la aqui de dentro. Eu posso sim chorar e ser alegre. Esse é o tipo de alegria que enche o povo de Deus. Esse é o tipo de alegria que nós devemos esperar no contexto da igreja local. Pessoas crentes, que estão contentes no Senhor. E esse contentamento conduz para uma alegria que é inabalável. Esse é o tipo de alegria que eu espero encontrar entre nós, irmãos. Porque esse é o tipo de alegria que não é produzida por nós. É produzida pela ação soberana do Espírito Santo. Mas sabe o que eu tenho percebido, irmãos? A nossa igreja, ela tem um contexto de receber muitas pessoas de outros lugares. Creio que mais de 90% dos irmãos aqui frequentaram outras igrejas. E o que eu tenho mais percebido, por meio dos discipulados, é que muitas vezes crentes têm vindo de outros lugares destroçados, machucados, profundamente tristes, sem alegria, sem nenhuma alegria. E ao investigar, sabe o que eu percebo? Que muitas igrejas têm colocado sobre os ombros dos crentes o fardo pesado da religiosidade. Um fardo tão pesado que sufoca a alegria. As pessoas não conseguem se sentir salvas. Por quê? Porque elas são muitas vezes ensinadas que elas estão trabalhando para a salvação, para quem sabe, lá no último dia ser salvo. Elas nunca têm a certeza. E é por isso que essas pessoas não conseguem sentir essa alegria da salvação, porque elas não conseguem se sentir salvas. Você tem que cumprir primeiro uma lista gigantesca de regras, um monte de rituais, para quem sabe lá no fim você ser salvo. Talvez haja pessoas assim hoje aqui, que não conseguem encontrar alegria na sua vida. E talvez, para alguns, isso ocorra porque não confiou ainda em Jesus. Não descansou no cuidado de Deus. Não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador e foi salvo. E se esse for o caso de alguém, se arrependa e creia. Seja salvo por Jesus hoje. Mas em outros casos, talvez isso ocorra porque você ainda não compreendeu a real extensão daquilo que ele fez por você. Talvez o seu entendimento sobre a obra de Jesus na cruz é limitada. Talvez ela seja baseada em coisas que não são verdades bíblicas. E se esse for o caso, eu quero lembrá-los por meio do texto bíblico. E eu peço que você passe Atos e vá para Romanos, é o próximo livro aí das Escrituras. Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso 28. Romanos 8, a partir do verso 28. Se você já crê em Jesus, se você já confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador, veja aquilo que Deus diz a você. Não sou eu, não é o pastor Fernando que está aqui falando, é o Senhor por meio da sua palavra. Olha o que ele diz para você se você já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 8, a partir de verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele está falando de todo o progresso desde a conversão até o fim da glorificação. Irmãos, nenhum de nós fomos glorificados ainda. A glorificação é futura, na ressurreição. Mas Paulo, ele fala aqui no passado. Por que ele fala a glorificação no passado? Porque isso é tão certo que é como se já tivesse acontecido. Se você creu, você tem a certeza. Você já foi glorificado
Porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é imutável. E aí ele continua: que diremos então, à vista dessas coisas? Pô, se Deus ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou, ou seja, ele nos declarou justos, inocentes. Se ele já nos glorificou, porque essa é uma promessa, o que diremos então? O que nós vamos dizer diante disso? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus, o soberano, é por nós, em nosso favor, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele deu o seu filho por nós nos entregou, será que ele não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é o próprio Senhor que salva, é Ele que inocenta. Quem então os condenará? Alguém vai dizer para mim, você está condenado? Se Deus é por mim, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor está no céu, intercedendo em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação? Será a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, até no martírio, até na morte por Cristo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo diz, estou convicto, eu tenho a certeza do que estou falando, Paulo está dizendo aqui para nós, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquelas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, ele está dizendo nada. Nada do que há da terra, nada do que há no céu, nada que há no mundo espiritual, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê, descanse em Cristo. Descanse nesta palavra que o Senhor entrega para nós. Ninguém pode dizer nada. O Senhor é por nós. E nisso, como não nos alegrarmos? O resultado de ler um texto como esse, sabendo que eu creio, é júbilo. É alegria, uma alegria que enche e transborda. Essa alegria que o crente desfruta. Essa alegria que nós buscamos o Senhor. Essa é a alegria que atingiu o eunuco. Esta é a alegria sobrenatural que o mundo não conhece. Então nós já vimos aqui a ação do Espírito Santo juntamente com o primeiro resultado, que é a alegria. O segundo resultado desta ação, segundo o texto de Atos, é o evangelismo. Isso nós vemos no último versículo aqui do capítulo 8, versículo 40. Diz ali: mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Irmãos, olha aqui, eu trouxe um mapinha para você ter uma dimensão um pouquinho melhor aqui de onde estamos, de onde ele estava e para onde ele vai. Dá para enxergar aí? Deixa eu olhar para cá que não tem reflexo. Tá. Então você identificou a cidade de Gaza aí embaixo, bem no cantinho aqui, perto do litoral, Gaza. A cidade logo acima na estrada, que está ali como Ashdod, que é Azoto. Tá? É a cidade que está sendo citada. Então o texto aqui diz que ele sai da Gaza, ele anda aproximadamente 30 quilômetros até a próxima cidade, que é Azoto, e depois ele segue pelas cidades litorâneas até chegar lá em cima, em Cesareia, que está com um destaquezinho ali no nome. Conseguiram perceber? Cesareia ali. Sabe como é que se tornou conhecida essa cidade mundialmente? Cesareia de Filipe. Essa cidade se tornou conhecida assim. E é conhecida até hoje como Cesareia de Filipe. Por quê? Porque Filipe ele vai fixar a sua residência ali. Mais tarde, anos mais tarde, o próprio texto de Atos vai nos dizer que Paulo ele passou pela cidade de Filipe nessa mesma cidade. Nós vamos ver isso lá no capítulo 21.
Imagino que daqui uns 7 anos, mais ou menos. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. No capítulo 21 nós vemos. Não se sabe ao certo se Filipe já morava ali antes, ou se ele passa a morar só a partir desses eventos. O fato é que ele fixou residência ali. Já sobre o eunuco, nós não temos mais informações sobre ele, o que aconteceu com ele. Existem alguns relatos fora da Bíblia, dentro da tradição da igreja, mas nós não sabemos se são relatos confiáveis. O fato é que Lucas ele não conseguiria acompanhar 2 grupos ao mesmo tempo. Então ele continuou acompanhando a história dos discípulos, dos apóstolos, desses evangelistas que estiveram com Cristo, e a história do eunuco prosseguiu. O que nós sabemos é que igrejas foram fundadas lá na Etiópia dentro desse período, provavelmente com a participação deste homem. Ele foi a primeira pessoa que chegou lá com o evangelho. Depois houve frentes missionárias para lá, mas certamente Deus agiu ali e o evangelho foi pregado. A única certeza que nós temos é que o evangelismo continuou, tanto com Filipe como com o eunuco. Então, o que é evangelismo, irmãos? Quando a gente fala em evangelismo, é a ideia, basicamente, de testemunhar sobre Jesus. Falar sobre quem Jesus é, falar sobre o que Jesus fez por nós. E isso é o único resultado lógico e esperado quando uma pessoa encontra a alegria que nós vimos anteriormente. Não é assim? Ou deveria ser assim? Eu diria que é semelhante a alguém, uma pessoa. Imagine alguém que está sofrendo de câncer. Desenganado, não tem mais alternativa na medicina para ela. E aí ela vai testando coisas. Escutou ali que tal coisa funciona, e daqui a pouco ela fez uma combinação ali de coisas e ficou curada. Ela descobriu como curar o câncer. Imagina a alegria dessa pessoa. O que ela vai fazer? Reter essa informação para ela? A não ser que seja muito má, né? A tendência é, eu quero que outras pessoas tenham essa alegria que eu tive. Eu conheço outras pessoas que estão sofrendo como eu quero que elas desfrutem disso. E ela vai lá falar, testemunhar, dizer como que ela conseguiu ser curada. Vocês já ouviram a expressão de que o crente, quando se converte, se torna um chato? São chato mesmo esses crentes, né? E por que isso ocorre? Porque o crente, ele quer compartilhar a novidade da sua vida. Ele creu em Cristo, ele se alegrou em Cristo, ele deseja que as pessoas, seus familiares, seus amigos desfrutem dessa alegria. Eu me lembro quando eu me converti, eu marcava encontros com amigos meus em café. Eu preciso te contar uma coisa. E animadaço, né? É hoje, aí mais um. Chegava lá, era um banho de água fria. A pessoa ficava te olhando, que legal, que bacana. Tá bom. Nunca mais. Né? Nunca mais se encontrava, não ligava mais. Com o passar do tempo, a gente acaba desanimando muitas vezes. Eu me lembro desse desânimo na minha vida. Saí quente, né? Para todo mundo, vamos lá. E aí era um banho de água fria em cada conversa. E aí a gente começa a desanimar. Muitas vezes a gente até cria uma casca de não querer nem falar mais. E sabe por quê, irmãos? Isso ocorre porque depois da conversão e da alegria, a gente acaba percebendo de que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que aconteceu conosco. Nem todo mundo vai olhar para Cristo como seu maior tesouro. Nem todo mundo vai conseguir olhar para a cruz e enxergar a beleza que nós enxergamos. E aí então, alguns começam a pensar que o problema está em mim, eu não soube contar. Eu não tinha ainda bons argumentos. Eu não consegui convencer essa pessoa. Mas conforme o tempo ainda passa, nós vamos aprendendo um pouco melhor acerca da palavra de Deus. E aí então, você descobre que o homem natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. E que a conversão não depende apenas de bons argumentos, de uma boa conversa, mas depende de uma intervenção de Deus. O homem precisa de um novo coração. E esse novo coração, ele só pode ser providenciado pelo Espírito Santo. E aí, o que muda? A gente começa a entender que eu preciso continuar falando. Mas
que eu preciso também cobrir cada pessoa de oração, de intercessão, pedindo que Deus conceda vida àquele que está morto. Assim como eu entendo que Deus fez comigo em algum momento. Eu começo a entender que os resultados do meu evangelismo não dependem de mim. O que depende de mim é apenas falar. Se Deus quiser, Ele vai abrir os olhos, os ouvidos e o coração da pessoa. Então, outra lição que nós vemos aqui é que Deus pode, em algum momento da nossa vida, nos levar a lugares que nós não planejamos. Talvez Ele nos leve para uma outra cidade, um outro estado, uma outra nação. Talvez Deus nos conduza para um emprego diferente, uma escola diferente. Na nossa vida, portas se abrem, portas se fecham. Constantemente o Senhor nos mostra que a nossa própria vida não está no nosso controle, tanto quanto nós achamos que está. E se isso ocorrer conosco, se tivermos de ir a outro lugar, o que jamais pode mudar na nossa vida? A intencionalidade. Esta viagem de Filipe não foi planejada por Filipe. Ele foi levado a lugares que possivelmente ele nunca imaginou ir. Mas o que ele jamais deixou de fazer? Ser intencional no evangelismo. Filipe evangelizava todas as cidades por onde passava. Filipe pregava sobre Jesus para todas as pessoas que ele tinha contato. Filipe testemunhava sobre Jesus. Filipe tinha bem claro na sua mente de que ele era o portador da mensagem mais importante deste universo. Isso deve estar no seu coração também. Você é portador da mensagem mais importante deste universo. Nenhuma notícia é mais importante do que aquela que nós, como cristãos, carregamos. Filipe nunca reteu essa mensagem. Ele nunca segurou só para ele. A missão de Filipe é a mesma que a nossa missão. Se nós estamos em Cristo, nós temos a mesma missão. Nós recebemos essa comissão do próprio Senhor Jesus. Ir. E no lugar que Deus mesmo nos levar, sermos proclamadores do Evangelho. Com a alegria que nos enche, nós devemos dizer: nem tudo está perdido. Existe salvação neste mundo. Mas a salvação só pode ser encontrada em Jesus Cristo de Nazaré. O Deus homem que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e vivo está. Sobre isso, Spurgeon ele disse o seguinte uma vez: eu não vou acreditar que provou o mel do Evangelho se você puder comer tudo sozinho. Eu não vou acreditar que você entendeu o Evangelho se você está com o Evangelho só para você. A verdadeira graça põe fim a todo monopólio espiritual. Ou seja, é impossível alguém que crê em Jesus verdadeiramente, alguém que realmente foi salvo por Cristo, não desejar compartilhar isso com os outros. É impossível. Se você foi tomado da alegria da salvação, o seu maior desejo é levar isso para os outros. É desejar que os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos também desfrutem dessa alegria. E com isso nós encerramos, então, o capítulo 8 do livro de Atos, irmãos, com destaque naquele que é o personagem central de todo este livro, o Espírito Santo. Nós vimos a sua ação soberana, conduzindo cada detalhe dessa história aqui, de Filipe e o eunuco etíope. Uma ação que encerra com dois resultados: a alegria da salvação e o avanço missionário, o evangelismo, a proclamação das boas novas em Cristo Jesus. E eu gostaria de encerrar aqui com algumas perguntinhas para que você fique meditando. Medite sobre isso agora, leve essas perguntas ao longo do dia. Se possível, pense nisso ao longo da sua semana. Será que você consegue perceber a ação do Espírito Santo na sua própria vida?
Você consegue ver a mão do Senhor agindo, conduzindo, ativamente? Você já experimentou essa alegria que a palavra de Deus diz, uma alegria da salvação? Uma alegria que enche? Você já encontrou essa alegria que preenche até mesmo, nos sustenta nos momentos de dor, de dificuldade? De que maneira essa história que nós vimos pode impactar a sua atitude em relação ao evangelismo, a falar de Jesus para os outros? Como talvez você poderia agir de maneira prática para se envolver mais ativamente com isso, com o discipulado? Você é uma pessoa intencional nos seus relacionamentos? Você procura estar com crentes maduros para aprender, ao mesmo tempo que você deseja e toma a atitude de se envolver com crentes menos maduros, mais novos, para também poder ensinar e compartilhar aquilo que você já sabe? Quais passos práticos você pode tomar na sua vida para viver de forma intencional como um evangelista? Eu sei que muitas vezes você pode não se sentir pronto para isso. Talvez você pode considerar que ainda não tem capacidade, que ainda não tem bons argumentos para falar sobre Jesus para alguém. E se esse for o caso, pense quais mudanças você precisa fazer na sua vida para poder se sentir pronto para isso. Para poder então compartilhar a sua fé. Então pense sobre tudo isso e, acima de tudo, faça o que for necessário. Seja um crente verdadeiro, seja um discípulo verdadeiro que cumpre com a sua missão neste mundo. Vamos orar. Querido Deus, louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter as tuas escrituras, a tua revelação a nós nas nossas mãos, o privilégio de podermos nos reunir aqui, Senhor, e abrir livremente o texto bíblico e aprender mais sobre ele. E acima de tudo, louvamos porque seguimos a um Deus que é soberano, um Deus perfeito, um Deus totalmente sábio, totalmente justo, totalmente bom, um Deus de misericórdia, um Deus que salva, um Deus que providenciou um caminho a nós para nos livrarmos da condenação que paira sobre todo ser humano, a condenação do pecado. Louvamos a Deus por isso. E que todos nós aqui possamos desfrutar da ação do Espírito na sua vida, uma ação que muda o nosso interior, que nos enche de alegria e que nos leva até uma missão clara: continuar proclamando sobre aquele que nos salvou. Nos ajuda, Pai, para sermos verdadeiros discípulos, para sermos como Filipe, pessoas com coragem, que sabem as suas responsabilidades, que não negociam aquilo que é realmente mais importante. E não há nada mais importante neste mundo do que a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que nos alcançou, que nos salvou e que nós agora devemos compartilhar com outros. Nos ajuda, Pai, se há alguém ainda aqui que não crê, que o Senhor possa agir de maneira soberana, rompendo as barreiras do pecado e levando até Cristo. Que cada um aqui possa, no Senhor Jesus, descansar nesta salvação que nos enche de alegria e que nos sustenta até mesmo em tempos de dor. Obrigado, Pai, pelo privilégio, pela alegria. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, a Tua Santa Palavra. Obrigado pela Tua Igreja. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia. Louvamos ao Senhor em tudo. Amém.